Eu sou enfermeiro aqui da Educação Continuada e Gestão de Qualidade em Hemoterapia. Vou estar discutindo com vocês as recomendações da transfusão dos hemocomponentes, mas antes de chegar a esse conteúdo em si, precisamos discutir e definir alguns termos para uma melhor elucidação do conteúdo a ser tratado. A hemoterapia nada mais é do que a ciência que estuda o tratamento das doenças utilizada no sangue. Também pode ser compreendida como a ciência que emprega o uso terapêutico do sangue, que pode ser transfundido como sangue total ou como um de seus componentes e derivados. A gente sabe que a hemoterapia é uma ciência que ela está em expansão, ela está em crescimento tanto a nível mundial como a nível do Brasil. Antes de entrar, Antes de entrar no conteúdo em si, eu vou estar discutindo com vocês o ciclo do sangue. Esse candidato que chega à doação, que a gente vai discutir a questão da transfusão, ele chega no momento da doação através da captação, ele vai se candidatar a essa doação de sangue, ele vai fazer o cadastramento lá pelo registro. Após a seleção e a triagem desse candidato, ele vai ser apto ou não no momento da triagem clínica. Se ele for apto, ele dá seguimento à coleta e coleta de sangue das amostras. Antes dele dar seguimento a essa coleta de sangue das amostras, ele vai receber uma hidratação e, posteriormente, a coleta desse sangue, ele também vai receber uma hidratação. Ele dando seguimento àquele sangue que ele foi coletado, ele vai ser realizado os exames imunohematológicos, vai ser realizados os testes sorológicos, vai realizar-se o fracionamento, o armazenamento temporário desses hemocomponentes, que ele fica em quarentena até a liberação dos testes sorológicos e dos exames imunohematológicos. Foi realizado todos os testes necessários, esse hemocomponente esteja de acordo com as normas vigentes na portaria de consolidação, ele dá seguimento ao armazenamento de sangue liberado pelo hemocentro. Ele pode sofrer alguns processos e procedimentos especiais, como a lavagem, a irradiação, a licotagem, a desleucotização e a formação de pool de plasma ou pool de plaquetas. Se ele não for de acordo com o que a portaria diz, ele vai ser descartado da bolsa naquele momento. Dando seguimento, ele vai ser realizado os exames pré-transfusionais e a produção em si daquele hemocomponente para a transfusão de sangue e seus derivados. Lembrando que o excesso de plasma excedente, ele vai para a produção de hemoderivados pela indústria farmacêutica. Antes de entrar, alguns conceitos importantes. Um deles que a gente precisa compreender e está claro é que a produção dos hemocomponentes e dos hemoderivados. Os hemocomponentes são os produtos obtidos através do fracionamento do sangue total, após a sedimentação e centrifugação, o que ocorre com o concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma físico congelado e o crio. Os hemoderivados são os produtos obtidos através dos processos físicos químicos do processamento do plasma produzido industrialmente, que são os fatores de coagulação, a albuminas e as imunoglobulinas. A hemotransfusão é a infusão de componente sanguíneo no sistema circulatório de um receptor com objetivo terapêutico. Alguns autores relatam que isso é um transplante líquido. Tem como finalidade restaurar o volume sanguíneo circulante, repor os fatores de coagulação e melhorar a capacidade de transporte de O2 no sangue. Ela deve ser utilizada a utilização seletiva e somente a infusão do componente sanguíneo necessário ao receptor naquele momento. Hoje em dia, não faz-se a transfusão ou diminuiu bastante a transfusão de sangue total, ele recebe necessariamente o componente que ele está necessitando naquele momento. Então, se ele está com uma diminuição na contagem de plaquetas, ele só vai receber o hemocomponente plaqueta. Se a diminuição dos parâmetros clínicos é diminuição do hematócrito, vai receber somente concentrado de hemácias.
aqueles exames laboratoriais falado anteriormente, da sorologia, tem que ter o cuidado que é feito para todos os exames, eles é feito para o HIV, o HTLV, doença de Chagas, sífilis, hepatite B e C. Lembrando que, nessas situações, há-se o NAT. O NAT, ele nada mais é que ele vai reduzir a janela imunológica principalmente do HIV e da hepatite B e C, para aquele período de 10 a 12 dias. A janela imunológica nada mais é compreendida que o período que a pessoa entrou em contato com um determinado agente infeccioso, ele poderá desenvolver a doença ou não. Então, a janela imunológica para o HIV de 21 dias, pelo NAT ele diminui para 10 a 12 dias. Da hepatite C, de 70 dias, ele diminui para 10 a 12 dias. Da hepatite B, de 60 dias, diminui para 10 a 12 dias. Lembrando que qualquer tipo de transfusão há-se risco. O risco é inerente a todos os processos transfusionais. Sabemos que ela pode ter riscos envolvidos relacionados às reações transfusionais. Quanto maior quantitativo de transfusões são realizadas, maior a probabilidade daquele paciente, daquele doente receber e ter uma reação transfusional. Outro tipo de risco é aumento das doenças transmissíveis pelo sangue. A gente sabe que o NAT ele vai diminuir a janela imunológica, mas tem esse período de 10 a 12 dias que pode sim acontecer a transmissão dessa doença. E tem uma situação da aloimunização. Nada mais é do que a formação de anticorpo, quando há exposição do indivíduo a antígenos não próprios, como ocorre, por exemplo, na transfusão. Nada mais é porque o paciente recebe a bolsa sanguínea, ele recebe esse anticorpo e ele pode desenvolver um antígeno não propício àquela transfusão e poderá desenvolver um anticorpo. Antes de falar também, a gente precisa compreender que a enfermagem em hemoterapia, ela é discutida desde 1990, onde os profissionais de enfermagem que atuavam na área de hematologia e hemoterapia passavam-se a discutir em eventos científicos a atuação da enfermagem no ciclo do sangue. Em 97, foi publicada a primeira resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é a Resolução 200, que dispunha sobre a atuação da enfermagem em hemoterapia e o transplante de medula óssea. Em 2006, a Resolução 306, que concerne as atividades da hemoterapia. Tivemos, em 2016, a atualização dessa resolução, que destacava e redefinia a atuação do enfermeiro na hemoterapia. Hoje, temos a Resolução 629, que é aprovada em 9 de março do ano passado, de 2020. Ela estabelece as diretrizes para a atuação do enfermeiro e do técnico de enfermagem em hemoterapia e assegura uma assistência de enfermagem competente, resolutiva e com segurança. O papel da equipe de enfermagem na transfusão nada mais é, a gente precisa conhecer a condição clínica prévia desse doente. Eu não só chego naquele doente, mas eu preciso conversar com ele. Eu não só instalo um hemocomponente, eu vou conversar com ele, eu preciso conhecer a história dele, eu preciso conhecer os exames laboratoriais dele, eu preciso ter acesso a esses exames para poder compreender melhor. Garantir a instalação de um produto compatível, acompanhar todo esse ato transfusional. E aqui a gente diz todo o ato transfusional durante todo o ato transfusional, durante todo esse momento, o paciente será periodicamente monitorado para possibilitar a detecção precoce de principais reações adversas. Detectar precocemente sinais de reações adversas, obter dados para avaliação da resposta terapêutica e conhecer os componentes transfundidos. Essas situações, o profissional de enfermagem precisa estar atento para assegurar uma assistência de enfermagem na hemoterapia segura e competente.
Aqui a gente tem algumas principais compatibilidades sanguíneas de transfusão de sangue. Então, se aquele doador ele é A positivo, ele pode receber do A positivo, do A negativo. É só para a compreensão do que o doador pode ser, do que ele pode receber e para quem ele pode doar. É só para uma ilustração. O monitoramento das ações pré-transfusionais. Então, na fase pré-transfusional, eu tenho que receber aquela solicitação do hemocomponente, eu tenho que enviar essa solicitação do hemocomponente para o banco de sangue, junto com a amostra coletada para a realização dos testes de compatibilidade. Nesse momento, o profissional de enfermagem ele deverá colocar no tubo da amostra o nome todo desse paciente, a matrícula, a data e a assinatura do coletor. Pode colocar como os dados complementares a enfermaria e o horário. O ideal e o que a segurança do paciente assegura que seja um processo milimetricamente seguro deveria ser as etiquetas impressas, e não a gente nomear numa etiqueta de forma nominal. Se possível, funcionar o acesso venoso desse nosso cliente, desse nosso paciente, manter fluindo o soro fisiológico e aguardar até a chegada desse produto final, que é o hemocomponente. No transporte das amostras de sangue e hemocomponentes hemoderivados, esse transporte de amostras e hemocomponentes, os recipientes deverão ser rígidos, resistentes e impermeáveis que possibilitem a higienização e o fechamento seguro, garantindo a integridade dos mesmos durante todo esse transporte. O recipiente deve estar identificado com símbolo de risco biológico. Aqui está um quadro que a Anvisa disponibiliza, que é as especificações para temperatura para transporte de hemocomponentes para transfusão. Então, as especificações de transporte: concentrado de hemácias de 1 a 10 para transporte, concentrado de plaqueta de 20 a 24, crio maior ou menor do que 20 negativos, menor ou igual a 20 negativos. Plasma fresco congelado menor ou igual a 20 negativos. O sangue total de 1 a 10 positivos, entre 20 a 24 positivos para a produção de plaquetas. Os tipos de transfusões. Aqui a gente tem a transfusão programada, que é aquela transfusão determinada para dia e horário determinados. Temos a transfusão de rotina, outrora chamada de não urgente. Ela pode ser ocorrida em até 24 horas para ela ser realizada. Temos a transfusão urgente, ela é realizada dentro de 3 horas. E a de emergência, que o retardo naquela transfusão causa risco de vida para este doente. A segurança transfusional, ela ocorre ao receber uma solicitação de hemocomponentes. A gente deve observar o nome completo do paciente, a matrícula, a enfermaria e o leito. Eu vou contrastar esses dados com a solicitação, com a prescrição. Às vezes a gente verifica que está solicitado o hemocomponente, 1 ou 2 unidades. Quando eu vou checar na prescrição, está solicitado só uma, e não as 2 unidades, igual ocorre na prescrição. Verificar a correlação com os dados do paciente e o que foi prescrito. Eu tenho que checar esses dados junto ao paciente, se o médico comentou ou falou para esse paciente que ele vai receber aquele hemocomponente. Esse dado é importante. Principalmente nesse caso, às vezes, quando a gente, nas testemunhas de Jeová, só se deparam quando a gente vai coletar a amostra, que a gente diz que a amostra é para aquele paciente que é uma amostra para realizar uma transfusão, e ele verbaliza que não vai realizar a transfusão porque ele é testemunha de Jeová e ninguém tinha perguntado para ele antes. A requisição desses hemocomponentes deve ser preenchida adequadamente. Realizar a checagem da amostra com a solicitação desse hemocomponente. A fase preparatória, certificar que o hemocomponente ele foi prescrito, se está de acordo com a solicitação, de acordo com a prescrição.
Na hora que eu receber aquele hemocomponente, eu tenho que inspecionar ele, inspecionar o sangue quanto a bolhas gasosas, crescimento bacteriano e coloração ou turvações anormais. Isso pode ser um indicativo de hemólise. Verificar a identificação da bolsa, se é o paciente correto. Eu tenho que identificar se todas as etiquetas estão adequadas, verificar a etiqueta da bolsa e confirmar os testes de compatibilidade. Na etiqueta, a gente tem que confirmar, porque às vezes não vem o nome do paciente naquela etiqueta, e quando eu vou instalar, que vou checar esse dado com o paciente, na hora de realizar a dupla checagem, não tem essa informação. Então, de quem é aquele hemocomponente, por mais que eu tenha uma outra folha que diga que é daquele. Aí a gente fica naquele trabalho de formiguinha que tem que descer para a expedição, no nosso caso aqui do Hemocentro, para realizar a troca daquela etiqueta e colocar uma etiqueta padronizada. A segurança transfusional do hemocomponente. Principalmente, a gente não deve receber múltiplos bolsas, salvo em caso de infusão rápida. Então, o ideal é que a gente receba uma ou duas bolsas no máximo, e evitar aquele recebimento e encher aquela maleta de várias bolsas, de vários pacientes, porque a probabilidade de ocorrer a troca de um paciente com outro, principalmente os nomes sinônimos, é muito alta. Administrar aquele hemocomponente dentro de 30 minutos após a entrega pelo banco de sangue. Então, eu tenho que fazer aquela avaliação daquele doente para que, se eu não tenho um acesso venoso eficaz, no momento que eu recebo aquela bolsa, então eu não posso retirar aquela bolsa pelo o hemocentro, pela expedição, por conta de que eu tenho 30 minutos para instalar ela até eu chegar naquele nosso cliente. Se eu não tenho tempo, ou sei que vai me demandar tempo maior, eu vou ter que armazenar e garantir o armazenamento adequado. Correlacionar a identificação da bolsa com a solicitação daquele componente, esse dado é fundamental, pois muitos, como eu falei anteriormente, a gente recebe a bolsa quando vai identificar a bolsa está com a etiqueta errada e, às vezes, está com a solicitação errada. A gente verifica que, muitas vezes, a gente recebe a solicitação, mas quando a gente não checou a prescrição, naquele momento do recebimento do pedido, da solicitação, eles vão fazer a prova cruzada, vão liberar a bolsa, e quando a gente vai instalar, se não checar antes, não está prescrita aquela bolsa. Olha uma situação delicada que a gente fica no momento da instalação daquele hemocomponente. Só posso instalar qualquer tipo de hemocomponente e hemoderivados se estiver prescrito. Não estando prescrito, vou ter que solicitar a prescrição pelo médico assistente que o atendeu ou pelo médico hemoterapeuta plantonista da unidade. A gente verifica que, e essa frase é uma frase que a gente tem que ter muito cuidado, porque a transfusão de sangue não é somente a infusão de fluidos, é um transplante de tecidos que necessitam de células viáveis e funcionantes no corpo do receptor. Então, se eu não tiver todos esses cuidados para realizar com esses componentes, eu não vou ter uma célula viável e funcionante no corpo de alguém que vai receber esse hemocomponente. A fase de realização em si. Verificar o estado geral desse paciente, ele é fundamental, uma vez que, se eu não tenho condições de acesso, e eu já pego aquela bolsa, então, o tempo, lá aqueles 30 minutos, já vai ser ultrapassado. Então, só vou ter que avaliar isso anteriormente. Antes de iniciar a infusão, eu tenho que verificar esses sinais vitais, principalmente temperatura, pressão e pulso. Eu tenho que verificar e registrar pelo menos imediatamente antes do início, após o término dessa transfusão. Ao término de cada bolsa, verificar novamente os sinais vitais e realizar todos esses registros. Não transfundir essa bolsa em caso de sinais vitais instáveis.
Não colocar o equipe na bolsa de sangue antes da verificação de sinais vitais. Esse dado é fundamental, uma vez que, se eu anexar esse equipo antes dos sinais vitais e eu verificar se esses sinais vitais está instável, eu vou abrir uma fonte de contaminação e possivelmente posso até perder essa bolsa se aquela por exemplo, pressão arterial estiver muito elevada e ela não baixar, eu vou perder a bolsa. Ao instalar, registrar o início desse hemocomponente, dessa hemotransfusão, e os sinais vitais na etiquetagem desse registro transfusional. Após isso, eu tenho que dar seguimento àqueles registros no mapa transfusional, no livro de registros e no prontuário daquele nosso cliente. Lembrando que para cada transfusão, todo o paciente tem que assinar o termo de consentimento, que ele está livre e esclarecido, que ele está recebendo aquela transfusão. Não esperar o concentrado de hemácia adquirir temperatura ambiente. Esse dado, principalmente, também fui enfermeiro da transfusão por muito tempo, e quando as pessoas, os colegas e os pares perguntam sobre preciso colocar a hemácia na temperatura ambiente ou debaixo da torneira para descongelar? Não tem necessidade. Chegou lá do banco de sangue, eu instalo imediatamente. Quanto mais rápido, melhor. Lembrando que eu tenho 30 minutos após a retirada do banco de sangue ou da agência transfusional para realizar a instalação desse hemocomponente. Se eu não instalar, eu tenho que voltar para as condições de armazenamento e temperatura. Fases de realização. O concentrado de hemácia e o plasma são administrados com filtros padrão. Hemácia, plasma e plaqueta. Filtro padrão de 170 micras. Observar que o concentrado de plaqueta com filtro de leucócito à beira-leito. Hoje em dia, a gente não utiliza mais esse filtro à beira-leito porque ele está caindo em desusos. Quando a gente recebe essa bolsa, os procedimentos especiais, um deles é a desleucotização, que é a filtragem daquela concentrado de plaquetas. Por isso que está caindo em desuso o filtro de leucócito à beira-leito. Eu tenho que pendurar esse componente a cerca de 1 metro acima do nível do coração desse nosso cliente. Então, ele vai estar sentadinho, confortavelmente no leito dele, eu vou instalar e vai estar ok. Não posso adicionar nenhum tipo de medicamento, nem glicose. Caso haja necessidade, eu só posso adicionar soro fisiológico a 0,9%, nenhuma outra medicação. Uma questão interessante aqui no que envolve os tipos de medicações e como ocorre nas questões interações medicamentosas. Nesse caso, o enfermeiro da hemoterapia terá que discutir com o enfermeiro do andar, da clínica ou da terapia intensiva, o que será mais interessante para aquele momento no que tange de combinar a medicação entra esse horário, depois eu entro com meus componentes e depois você retorna a medicação. Em nenhuma hipótese eu posso fazer sangue e medicação ao mesmo tempo. Essas coordenadas terão que ser comunicadas e dialogadas antes de iniciar essa transfusão. Não podemos, em hipótese alguma, fazer a administração de várias coisas e medicamentos ao mesmo tempo dessa transfusão. A administração de sangue deve ser mais lenta em pacientes idosos e crianças. Os idosos, principalmente os cardiopatas, os hipertensos e os insuficientes renais, por conta que pode dar sobrecarga volêmica e vai alterar o estado circulatório e os sinais vitais daquele nosso cliente. Na fase ainda de realização, antes de iniciar a transfusão, certificar daquele acesso venoso se ele está satisfatório. Se ele não está satisfatório, eu não posso estar instalando aquela bolsa. Dá licença, você tem 10 minutos, ok? Tá ok. Perdão, faltam 10 minutos. Nada. Antes de iniciar a transfusão, certificar do acesso venoso satisfatório. A equipe observar o transcurso da infusão e sinais e sintomas de reações transfusionais.
O responsável pela instalação da transfusão deverá informar o paciente sobre o procedimento. Antes de iniciar qualquer tipo de procedimento no que tange a transfusão, tem que comunicar a esse paciente, realizar a identificação ativa e passiva desse nosso cliente. Eu nunca posso chegar para o paciente e dizer, você é o fulano de tal, em hipótese alguma, não. Eu tenho que perguntar qual é o nome dele completo, e ele vai verbalizar para mim, eu vou contrastar com aquela bolsa que eu vou estar em minhas mãos para verificar essa dupla checagem. Caso não termine em 4 horas, essa bolsa eu tenho que descartar, infelizmente, e desprezar ela. Esse é o equipo de 170 micras, o que está ao lado esquerdo da tela do computador, e o que está do lado direito é o equipo Abira-Leito, que não estamos mais utilizando. Aqui são as fases de realização. Nunca pendure as bolsas do hemocomponente, não adicione qualquer tipo de medicamento ou solução, não ultrapassar o período de 4 horas, não remover as bolsas de identificação até o término, nunca transfundir o hemocomponente sem uma equipe específico, nunca instalar outros fluidos no mesmo acesso, nunca colocar hemocomponente debaixo de torneiras para descongelamento de plasma, siga o protocolo do serviço. E, principalmente, nos 10 primeiros minutos de infusão, de transfusão, serão acompanhados pelo profissional de saúde qualificado, que permanecerá ao lado desse paciente durante o intervalo de tempo de 10 minutos. Na fase de realização, deve ter cuidado e dispensado nos pacientes que não verbalizam, principalmente os pacientes da terapia intensiva, eles são inconscientes, são sedados, podem estar confusos, no caso, também temos as crianças pequenas. Eu tenho que certificar que aquela unidade a ser transfundida está destinada realmente para aquele paciente, confira a identificação e etiqueta com o cartão da bolsa, com a pulseira, e fazer a dupla checagem, nesse caso, com a enfermeira responsável pelo aquele cliente da clínica. O tempo de infusão, esse slide é extremamente importante, porque os tempos de infusão para o concentrado de hemácias, segundo a nossa portaria 629 de 2020, ela reconfigurou o tempo de infusão dos hemocomponentes. Então, para a infusão do concentrado de hemácias, ele deverá ser infundido entre 1 hora e 30 minutos a 2 horas, é o ideal. Em hipótese alguma, eu posso ultrapassar 4 horas. Passei 4 horas, eu tenho que descartar aquele componente. A infusão de plaquetas é entre 20 e 30 minutos, não ultrapassando 1 hora. A infusão de plasma, o tempo máximo é de 1 hora. O crio, não ultrapassar 30 minutos, devendo ser transfundido no máximo até 6 horas após esse descongelamento. Lembrando que tanto a plaqueta quanto o plasma, eles podem sofrer aquele processo de procedimento especial, que ele pode se transformar em pool de plasma ou pool de plaqueta, que nada mais é do que a junção de uma ou mais unidades numa mesma bolsa. Então, é claro que esse tempo pode ser que aumente, mas o ideal seria transfundir uma unidade em si, mas o gasto seria muito maior relacionado a materiais. Após a infusão, recomenda-se que o paciente seja monitorado pelo menos 1 hora após a infusão, registrar na etiqueta de registros transfusionais sinais vitais completos, horário e término de início dessa transfusão, guardar as etiquetas do cartão de identificação, datar e assinar, treinamento constante das equipes de enfermagem, principalmente para minimizar os erros. Então, tenho que realizar a dupla checagem, tenho que realizar a verificação daqueles sinais vitais e registrar no início e término, tenho que realizar e registrar, colocar o horário de início e término. Se não tiver todos esses dados, pode ser que as comissões futuramente poderão entrar em contato para notificar aquela profissional. O material utilizado deve ser descartado de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos da unidade. Sinais de possíveis reações, aqui eu vou dar só um breve relato: suspender a transfusão imediatamente de sinais como febre, calafrios, dispneia, tosse, rubor facial, urticária, escolorido, vômito,
manter acesso venoso fisiológico e chamar o médico para dar o parecer, neste caso, se a unidade tiver o hemoterapeuta. Se não tiver, a gente tem que chamar o médico clínico para dar a continuidade. Estamos terminando a palestra. Aqui é um comunicado importante: a hemoterapia exige segurança, e para toda segurança, a gente exige cuidado, exige conhecimento e exige segurança transfusional quando aquele profissional ele busca conhecimento e ele compartilha aquele conhecimento com o próximo. Agradeço a todos, estou aqui disponível para responder possíveis perguntas e obrigado.